terminamos o último episódio com as demolições e as remoções, e uma delas foi retirar todo o reboco da fachada. Estava completamente estragado e eu não tinha a mínima hipótese de o recuperar, nem reparar, nem nada do género. E então tivemos mesmo que o retirar todo, porque fizesse o que fizesse por cima dele, mais tarde ou mais cedo iria ter problemas. Fizemos assim todo um reboco novo, de forma a isolar as juntas e de certa forma proteger o tijolo do exterior. Com o reboco finalizado, poderia simplesmente ficar assim e estava pronto a pintar. Contudo, as paredes são simples, nem sequer têm 10 cm, o que é um grande problema termicamente. Por isso, mais à frente vou-vos explicar a solução que vamos adotar. Então, já temos a canalização praticamente toda pronta. Coisas a ter em consideração na casa de banho. Nós optamos pela tubagem multicamada, o que já temos usado nas nossas obras e é aquela com que eu me sinto mais confortável e que nos tem dado menos problemas. O que é que nós já fizemos aqui? Já embutimos o autocolismo, já temos todas as ligações. A nível de torneiras, optamos por não colocar torneiras embutidas, vão ser todas torneiras exteriores, portanto agora não precisamos nos preocupar já com o local exato das torneiras, porque depois vão ser de bancada, e a do duche vai ser uma torneira exterior com o chuveiro exterior. Não houve nenhuma razão específica para não optar pelas de embutidas, porque eu gosto imenso das embutidas, mas neste projeto eu quis escolher outras torneiras, portanto não é por uma questão técnica nem uma ser melhor que a outra. Foi mesmo por uma questão de projeto. A base do duche já ficou preparada com o esgoto para depois levar o sifão que vem embutido na própria base do duche, ou seja, vai ser uma peça única que chega aqui, encaixa e depois sim faz a ligação. A parte da eletricidade vai ter que ficar em stand-by porque imprevistos acontecem e aqui também não é exceção. E então tivemos que nos reorganizar e vamos deixar a parte da eletricidade para depois das betonilhas. Vamos já avançar com o tapamento de rosas da canalização, regularizar a betonilha e fazer a impermeabilização. Como vamos ter uma caixa de ar, depois da tubagem da eletricidade vamos passar por esta caixa de ar que temos espaço suficiente. Então, chegamos à uma das fases mais importantes talvez desta obra. Como eu vos expliquei, esta casa tem muita umidade ascendente, é uma casa térrea e portanto não tinha qualquer laje, e o que é um grande problema, principalmente na construção antiga. E aqui nós tínhamos uma camada muito fina de regularização e, para terem noção, do resto era tudo terras e cabucos e pedras, nada que isolasse esta casa. E era fundamental fazermos algo que prevenisse um bocadinho esta umidade ascendente. É das soluções se calhar mais difíceis de encontrar em obra e posso-vos dizer que nós estudamos N de soluções, andamos a ver com vários fornecedores, com várias marcas, uma solução que fosse a ideal para este espaço. Como eu vos disse no último vídeo, nós começamos a parte das betonilhas porque era importante termos uma base nivelada e um suporte que desse para depois receber algum tipo de impermeabilização. Não é muito fácil conseguirmos uma impermeabilização 100% eficiente quando falamos de umidades ascendentes. É muito mais fácil e há muito mais soluções no mercado quando estamos a falar de umidade que vai de cima para baixo, mas a umidade que vem do chão é muito difícil de controlar, mesmo muito difícil. Para além disso, tínhamos uma agravante que era o piso interior estava muito mais baixo que o piso exterior, o que também não ajudava. Portanto, nós temos desde as zonas no pavimento, as zonas das paredes interiores com muita umidade. Portanto, posto isto, temos a betonilha feita, que tem cerca de 3 cm, e nós decidimos que iríamos crescer do total do pavimento, íamos aumentar 10 cm para conseguirmos ficar mais altos do que no piso exterior e também dávamos aqui uma boa margem para encontrarmos uma solução para esta laje. A nível de pé direito, a casa também tinha um bom pé direito, o que também ajudou bastante, e no total vamos ficar aí com cerca de 2,40 m de altura. Não é
o que eu mais gosto, nem é o ideal, porque eu preferia 1000 vezes ter o pé direito alto que a casa tinha, mas não se pode ter tudo e então temos de ter aqui algumas prioridades. E esta era, sem dúvida, uma grande prioridade. Então, qual foi a solução que nós encontramos para este caso? Foi um material da Schluter, que é uma tela impermeabilizante, que é a tela Dieter 25. É uma tela de polietileno com cavidades quadradas e que tem um geotêxtil no verso. É indicada para impermeabilização, seja ascendente ou descendente, com uma camada de compensação da pressão de vapor e em caso de umidade no suporte ou na envolvente, ela funciona como uma camada de desacoplamento em pavimentos que sejam problemáticos, que é o nosso caso. Ela pode ser aplicada diretamente sobre a betonilha com cimento cola, é relativamente simples de aplicar. O que é importante aqui é selar as juntas. A tela, quando encosta uma à outra, tem que ser selada com uma cola específica da Schluter, que é a Cardicol e a Cardiband, que é a banda que vai fazer esta união. Este passo também é muito importante para que a umidade não passe pela junta de tela. E depois, junto aos rodapés, também deverá-se aplicar esta banda com a Cardicol. No entanto, neste caso específico, como vamos ter uma caixa de ar, não vai haver necessidade de fazer este isolamento junto às paredes, porque a ideia é a laje acabar por respirar e estarmos a selar e a fazer com que a umidade do chão passasse para as paredes, e não é a ideia. Uma vez que temos uma caixa de ar, vamos tirar aproveito dessa caixa de ar e, portanto, a tela vai só ficar encostada às paredes e vamos só fazer a selagem nas juntas entre telas. Depois desta tela ser aplicada, vamos fazer uma caixa de ar. Nesta caixa de ar vai ser feita com os sarrafos de madeira, umas ripas de madeira, que estão muito preparadas para exterior. Aliás, elas são até colocadas nas vinhas, porque têm tratamento para todas as intempéries, para bicho, para umidades. É uma madeira mesmo muito resistente e foi a solução melhor que encontramos para fazer esta altura e esta caixa de ar, porque ela vai estar em muito contacto com a umidade e, portanto, tem mesmo que ser uma madeira muito bem tratada. Nesta caixa de ar é onde então vão passar os tubos da eletricidade e depois vai levar umas placas que eu vou-vos falar mais à frente, vou-vos explicar o porquê de utilizarmos estas placas. Muito importante, nesta caixa de ar, sendo a ideia dela ventilar toda a zona debaixo do pavimento, ela vai ter uns furos que vão dar para as fachadas e que vai automaticamente criar aqui uma corrente de ar e esta zona vai estar sempre em constante respiração. Resumindo, esta solução que nós adotamos no pavimento, no total vamos ter cerca de 10 cm de altura, sendo 3 cm de betonilha, 4 cm para a caixa de ar, a tela tem cerca de 3 mm mais ou menos. Depois vamos ter as placas do pavimento, que é uma placa em óxido de magnésio, que depois também já vos explico melhor. E no final vamos ter o vinil, que vai ser o pavimento final, que tem cerca de 3 mm. Ou seja, no total vamos ter aqui cerca de 10 cm. É uma solução que não ocupa muito espaço, quando temos o pé direito, claro, e que é uma solução muito eficiente no que toca à umidade ascendente, que é o nosso foco e é aquilo que nós queremos resolver aqui nesta casa. Entretanto, também tivemos o eletricista em obra para passar toda a tubagem para a rede de eletricidade e como tivemos que avançar com o trabalho das betonilhas, esta instalação foi feita na caixa de ar como tínhamos previsto. Falei da solução que adotamos para o pavimento e falei-vos nas placas de óxido de magnésio. Eu estava-vos a falar deste produto, são placas MGO Board da Magox e para mim é um produto super inovador no que toca à remodelação e principalmente à construção de raiz. É muito utilizado na construção de aço leve e veio substituir, por exemplo, o OSB. É um produto ecológico 100% reciclável e não utiliza componentes tóxicos na sua produção. Para além disso, é ignífuga, de classe 1 e super resistente tanto às umidades como ao impacto. Existem vários tamanhos de placa e espessuras, cada uma é considerada para o fim que pretendem. Uma das principais razões pela qual eu escolhi para este projeto foi o facto de ela ser muito resistente à umidade e muito resistente ao impacto.
Como eu já falei, nós tínhamos muita umidade ascendente e era uma coisa que me preocupava, era ter um material que fosse mesmo muito resistente à umidade, e as placas MGO, como não contêm cloretos, não corroem nem se degrada. Como eu tinha as placas aparafusadas à estrutura de madeira, o parafuso, se ganhasse umidade, poderia ser um problema com o impacto com a placa. E esta placa salvaguarda-me essa parte. Para a aplicação de pavimento, tenho a opção mais fêmea, que confere ainda mais resistência à placa, para além de ser só parafusado, ainda tem um encaixe e pode ser utilizada também com pavimento radiante. Depois, o acabamento pode dar o que quiserem, isto pode ser revestido a cerâmico, neste caso nós vamos colocar vinil por cima, pode simplesmente ser barrado ou estocado, pode levar um lambrinho por cima, enfim, estamos a falar aqui de uma placa quase multifunções, porque é mesmo isto que a MGO Board oferece. A nível de preço, obviamente estamos a falar de um material um pouco mais caro do que o OSB, obviamente, mas para mim há situações em que o preço compensa bastante e às vezes é preferível pagar um pouco mais por um material que eu sei que me vai resistir quase uma vida, e temos que avaliar aqui o custo-benefício também das soluções que adotamos, e eu estou mesmo muito contente por ter descoberto este material, porque acho que é assim uma inovação na construção e na reabilitação.